Beleza. Então, como eu falei, agora a gente vai falar sobre gráficos de seno, gráfico de cosseno e por aí. Então, vamos começar com gráfico do seno. O gráfico do seno, o gráfico do cosseno, tem algumas propriedades que são interessantes. E essas propriedades, essa ideia toda, você consegue ver um pouco melhor quando você passa para o círculo trigonométrico. No fundo, toda essa questão daí, dos gráficos e tudo mais, vem da ideia do círculo trigonométrico e do seu estudo. Então, aqui a ideia é fazer um esboço. Deixa eu fazer o círculo pelo menos bonitinho. O gráfico não vai ficar tão bonitinho assim. Mas o círculo, pelo menos. Tento deixar o mais bonitinho possível. Vamos fazer um círculo à mão livre, entre aspas. Então vamos olhar para uma coisa. A função seno é o quê? A função seno é a coordenada y. Seno, lembra do sem sono. Eu adorei esse negócio do sem sono. Vou usar isso o tempo inteiro agora. O seno é sempre a coordenada do y. Então, como que ela evolui em função do tempo? Ou conforme vai passando? Então, quando o ângulo está no zero, quanto vale o seno? O seno está aqui embaixo. Então ele vale zero. E aí ele vai aumentando e aumentando de maneira curva. Até ele chegar aonde? Até que ele chega aqui no seu ponto máximo, que é o 1. No momento que ele chega no 1, qual é o valor correspondente? O valor correspondente do 1 é π sobre 2. No momento que ele chega no 1, ele para de crescer. Porque aqui ele começa a fazer um movimento de decrescimento. E ele vai fazer esse movimento de decrescimento da mesma velocidade que ele estava antes. Até que ele chega aqui, no π, que é quando ele está no zero de novo. Depois que ele chega ali, o que ele acontece? Aí ele começa agora a fazer um movimento de diminuir até chegar no menos 1. Mas ele vai fazendo isso de que maneira? Ele vai fazendo isso como um espelho do que estava antes. Então ele vai indo, diminuindo e é de maneira bem simétrica. Até ele andar mais π sobre 2. Então ele seria aqui 3π sobre 2. Até ele chegar aqui no menos 1. Eu já saí da escala. Depois eu mostro para vocês um gráfico de verdade. Eu abro o GeoGebra aqui. Mas é que eu quero mostrar a ideia de como é que você chega ali. Eu já mandei abrir o GeoGebra. Sem querer resolver abrir algum lugar. Mas o que acontece depois, então? Aí, quando ele chega aqui no 3π sobre 2, ele vai começar agora a voltar para o zero. De novo, de maneira bem controlada. Até chegar aqui no 2π. Quando ele chega ali no 2π, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer o mesmo movimento de novo. Então, ele começa a cair nesse ciclo. Depois dele, ele tem uma repetição. O seno e o cosseno são o que a gente chama de funções periódicas, porque elas se repetem de maneira controlada. Sempre que você dá essa volta de 2π, você volta para o começo do seu ciclo. Então, 2π, 4π, 6π. Sempre que você chega nesses múltiplos de 2π, ele se repete. E ele continua assim. Como a Larissa falou aí no chat, são ondas. Onde que está o meu GeoGebra? Eu mandei esse troço abrir e não abre.
Vai ter que ser no Google mesmo. O gráfico da função seno, então, opa, spoiler, eu não queria colocar a parte negativa. Mas o gráfico da função seno é assim, sempre indo, e olha aqui a repetição, fazendo esse movimento. O que acontece com com a parte negativa dele? A parte negativa dele, ela vai fazendo um movimento contrário. Então, na verdade, ele simplesmente vai prosseguir do mesmo jeito que a parte positiva. Ele é como se fosse uma coisa contínua. Quer dizer, ele é contínuo, mas ele vai no movimento repetitivo como uma onda. Então, a parte negativa é assim e a parte negativa é assim. E ele sempre faz uma repetição infinita. Não importa quanto você vai prosseguindo, o gráfico dele é sempre igual e é sempre repetitivo. Tranquilo? Então, gráfico do seno e cosseno, só isso faz. Ou melhor, seno. O gráfico do cosseno, na verdade, ele é a mesma coisa. Ele é idêntico, porque o seno e cosseno não são uma funções muito diferentes. Elas são funções bem. São idênticas, na verdade. Elas só têm uma diferença no tempo delas. Porque olha só. Seno é o x, certo? O que acontece? Ele começa no 1. E aí ele vai baixando até chegar no 0, porque o x vai diminuindo ali. Então. Mas depois disso, o gráfico dele é essencialmente o mesmo. Desenho mal feito. É essencialmente o mesmo do gráfico do cosseno. As mesmas repetições, o mesmo período, a diferença só que aí está defasado um pouquinho. Mas ele é o mesmo gráfico, só que com defasagem. Entenderam? Então, se esse aqui é o gráfico do meu seno, o gráfico do cosseno é assim. Exatamente o mesmo gráfico. Isso aqui como repetição. Beleza? Se eu achava meu algema, mas aí desapareceu. A imagem dos dois gráficos é a mesma. E sim, eu vou chegar aí. A imagem dos dois gráficos é a mesma. E tem uma outra relação também que a gente consegue tirar, que é legal. Que é a seguinte: cosseno de x, ou melhor, de seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno. Porque essa aqui é justamente a diferença de fase que existe. Então você tem essa relação daí, que é uma fórmula que às vezes é útil. Claro que essa fórmula vem da fórmula da soma do seno e do cosseno também, mas é uma fórmula legalzinha, que expressa essa relação que existe entre um e o outro. Beleza? Então, tranquilo, né? E o gráfico da tangente? Tangente é uma coisa mais complicada. Porque olha só, tangente é o seno sobre cosseno. Qual é o problema dessa fórmula? Qual, qual é o ponto mais problemático dessa relação daí? Se alguém consegue observar para mim. Bom, ninguém dando uma resposta, mas a parte problemática dessa relação é que o cosseno às vezes dá zero. Então,
Essa fórmula daí não faz sentido quando cosseno é zero. Quando o cosseno x é igual a zero, isso não existe. Quando que o cosseno dá zero? O cosseno dá zero e a gente tem que olhar para o gráfico. Ele vai dar zero quais partes? O que está fazendo? Ele dá zero aqui, nesse primeiro ponto que ele dá zero, é o π sobre 2. Esse gráfico for mais bem desenhado, vamos para ele então. Então esse gráfico daqui ficou mais bem desenhado até eu chegar aqui, né? Porque isso aqui está errado. Espera aí. Pronto. Agora sim. Pronto. Bem melhor. Então ele dá zero no π sobre 2, ele dá zero em 3π sobre 2, mas onde mais ele dá zero? O cosseno também dá zero em menos π sobre 2. Não é menos π sobre 2, desculpa. Ele dá zero em... ele dá zero aqui. É no menos π sobre 2 mesmo. Qual é a periodicidade desses zeros daí dele? A periodicidade deles é, na verdade, π sobre 2 mais nπ. Qualquer coisa que se enquadre aí dentro, o cosseno dá zero. Então, esses pontos daí são os pontos onde a tangente não existe. Você não tem como definir a tangente desses pontos porque não existe divisão por zero. Então, x é diferente necessariamente do que π sobre 2 mais nπ. Ou seja, o domínio dessa função são todos os x tirando esses pontos. E o gráfico da tangente, esse, eu vou ser sincero, é um gráfico que vocês ainda não têm. A gente ainda não tem as ferramentas necessárias para poder explicar o gráfico. Então eu vou mostrar aqui para vocês, mas aí não tem ainda a ferramenta necessária para fazer ele, porque o gráfico da tangente depende do quê? Eu estou tentando achar um gráfico legal aqui. O gráfico da tangente... Por isso é um pouquinho melhor, mas tá bom. O gráfico da tangente depende de conceitos que vocês vão ver lá em cálculo, que é o conceito de limite, principalmente o conceito de limite, mas também o comportamento da função e como é que você desenha com cavidade. Então tem toda uma série de coisas que vocês só vão ver lá em cálculo 1. Então a gente ainda não tem as ferramentas para explicar por que o gráfico dele é exatamente assim, mas a ideia em si é fácil de você ver. Porque olha só, conforme a parte de baixo vai se aproximando de zero, o número vai ficando cada vez maior. Então o gráfico dele faz essa explosão. Só que aqui o produto e a divisão dá negativa. Então ele fica fazendo esse gráfico meio assim. E olha só os números que ele não existe. Meio mais 1, meio mais... Aqui seria 2,5, que ele não existiria. Aqui é o menos meio. São os pontos onde a tangente não está definida. Então o gráfico dela é assim. Então, até aí tranquilo, gente? Então, esses são os gráficos das funções seno, cosseno e tangente. Além dessas funções trigonométricas aí, tem outras que são bem comuns. Que são quais? A função secante, que, estranhamente, secante é 1 sobre cosseno. E a cossecante é 1 sobre seno. Eu sei que faria, pelo menos na minha cabeça, faz mais sentido se fosse o contrário, mas o nome, pelo menos. É uma coisa que eu vivo errando quando não estou prestando atenção. E a cotangente é o inverso do seno, que é o cosseno sobre seno.
Essas funções costumam aparecer também, elas são importantes lá em cálculo, especialmente em aplicações que você nem pensa que tem a ver com trigonometria. Na verdade, isso é um tema meio que recorrente. Tipo, por quê? E aí eu vou aproveitar para comentar sobre isso aqui. Só botar aqui e fazer para vocês antes o gráfico. Sections. O gráfico da secante e da cossecante eles são engraçados. Eles são assim. Se você notar, ele meio que é quase uma. Ele é quase um espelho, assim, meio do gráfico da seno. Ou da cosseno. Porque olha só. Esse é o gráfico da secante, né? O gráfico da cossecante. Cosseno. Ele é quase como se fosse uma. Se desse pra botar os dois sobrepostos, fica uma coisa engraçada. Deixa eu fazer o desenho dessa proposição. Tipo, se o gráfico dele é assim, o gráfico do outro faz esse complemento. Meio que de novo, eu não tenho como explicar esses gráficos aqui com vocês, porque eles dependem. Sempre que você tem uma coisa assim que explode descontroladamente, isso aí é uma coisa que vocês vão ver que é uma coisa de um limite que vai para infinito. Vocês vão ver isso em cálculo 1. E aí vocês vão estudar isso com um pouco melhor e ver com mais detalhes. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor o gráfico dessas funções daqui. Tangente, secante, cossecante. Beleza? Aí só muda a fase, na verdade. É. Calma aí. Deixa eu botar ele aqui também. Ah, cotangente. Não sei porque o. Ah, eu tô escrevendo isso certo. Não. É, eu não sei fazer esse gráfico no Google, mas. Não é. O gráfico da cotangente acaba sendo isso daqui que você falou mesmo. Ele é um reverso. Tranquilo? Então, de novo, esses gráficos daí não são muito simples de entender agora. Mas como aí um colega falou, perguntando da questão da imagem, a imagem das funções trigonométricas, a imagem do seno e do cosseno é sempre dentro. Elas são iguais, de fato. A imagem do seno é igual à imagem do cosseno, e ele é igual ao intervalo de -1 até 1. Todos os valores de seno e cosseno estão dentro do intervalo de -1 até 1. O cosseno nunca escapa fora disso. Porque, de novo, ele está limitado ao círculo trigonométrico. Então, independente do valor do ângulo, ele nunca vai sair do círculo trigonométrico. Então, a não ser que você pegue um ângulo imaginário, tipo I, que aí o gráfico é uma coisa bem diferente. Bem diferente mesmo. É bonitinho até, peraí. Não sei nem porque eu estou botando umas. O gráfico da função seno complexo é um pouco diferente. Vou botar ele aqui. Abrir a imagem de novo aqui. O gráfico da função seno é um pouquinho diferente. Ele faz uma coisa assim. Não se preocupe com isso agora. Na verdade, provavelmente vocês nem vão ver isso em lugar nenhum da graduação. Isso aí é um tema. É um tema só se a pessoa estiver interessada em estudar que a pessoa vai achar isso. Mas dá para fazer. Fazer o gráfico de seno e cosseno para números complexos.
E aí ele deixa de ser a imagem menos 1 até 1. Mas dentro dos reais, menos 1 até 1. E o domínio são todos os reais. A imagem da tangente, aí é uma coisa diferente. A imagem da tangente é todo mundo. Porque a tangente tem esse gráfico, ela vai até o infinito e vai de menos infinito. Então, na verdade, ela pega todos os reais aqui, pega todos os reais de novo, pega todos os reais de novo. Então, a imagem da tangente é todo mundo. O problema da tangente é o domínio dela, que não inclui π sobre 2 mais nπ. Então, imagem dela de reais. O domínio de seno e de cosseno são os reais todos. Domínio da tangente não são exatamente os reais. O domínio da tangente, ela meio que está limitada e está amarrada. São todos os reais, tirando π sobre 2 mais nπ, onde o n pertence aos inteiros. Essa seria a maneira de você escrever. Isso é importante por quê? Por causa do nosso próximo assunto e o assunto final da aula de hoje. E é a função inversa. Eu vou dar uma pausa aqui, porque, de novo, eu vou fazer um vídeo separado para isso. Mas aí eu vou falar da função arcosseno, arcocosseno e arcotangente. E aí, então, próximo